Omissão dos socorros. O Código Penal, em seu artigo 135, descreve o delito de omissão de socorro, aquele que consiste na atitude de deixar de socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças abandonadas ou perdidas, pessoas inválidas com ferimentos ou uma situação de risco ou perigo. Então, gente, não prestar socorro é crime. O principal objetivo dessa lei é justamente a proteção da vida e da saúde das pessoas. A punição prevista é de detenção de 1 a 6 meses, fora a multa, e, no caso da consequência da omissão resultar em lesão corporal de natureza grave, essa pena é duplicada, e se essa omissão dos socorros resultar em morte, a pena é triplicada. Sinais vitais. Os sinais vitais são aqueles que indicam a existência da vida de uma pessoa, são reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Então, se houver a ausência de algum sinal vital, significa que existem alterações nas funções vitais do corpo humano. Então, é necessário que a gente conheça e compreenda quais são esses sinais vitais. O primeiro é a pulsação. A pulsação, ela pode ser sentida ao posicionarmos as pontas dos dedos em locais estratégicos do nosso corpo. Essa pulsação é perceptível pela palpação de uma artéria que se repete esse ritmo se repete com regularidade, segundo as batidas do coração. A respiração. A respiração na prática é o conjunto de 2 movimentos normais dos pulmões e músculos do peito, sendo que esse processo respiratório, se manifesta fisicamente através desses movimentos ritmados de inspiração e expiração, sendo que na inspiração existe a contração dos músculos que participam do processo respiratório e na expiração estes músculos relaxam-se espontaneamente. Pressão arterial. A pressão arterial é o seguinte: para chegar a cada parte do organismo, o sangue, que é bombeado a partir do coração, exerce uma força natural contra as paredes internas das artérias. Esses vasos, por sua vez, oferecem uma certa resistência a essa passagem e é essa disputa que determina a pressão arterial. A hipertensão e a hipotensão serão assuntos que iremos abordar na próxima aula. Temperatura. A temperatura corporal é medida em termômetros de mercúrio digitais colocados durante alguns minutos em locais estratégicos do nosso corpo. E essa temperatura, ela resulta do equilíbrio térmico mantido entre o ganho e a perda de calor pelo organismo. E essa temperatura é um importante indicador da atividade metabólica do nosso corpo, do nosso organismo, já que o calor obtido nas reações metabólicas se propagam pelos tecidos e pelo sangue que circulam nos nossos vasos. Níveis de consciência. Alguns traumas provocados por acidentes podem alterar o nível de consciência do indivíduo. Então, é de fundamental importância a verificação desse nível para saber como é que está ali a situação atual da pessoa acidentada. Dilatação das pupilas. Alterações nesse organismo são provocadas por certas lesões, como, por exemplo, as lesões do crânio. Então, o socorrista, em uma situação de acidente, deve observar como está os diâmetros das pupilas, que são o principal indicador de como está a situação daquele acidentado. Cada sinal vital desse irá ser abordado na próxima aula com mais detalhes. E se inscrevam no nosso canal para que vocês não percam nenhum assunto, nenhum conteúdo e que vocês possam estar vendo a continuação dessa aula, tá, gente? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.